Meu filho era pequeno, aqui era um salão bem menor, né? Mas eu fui embora por um tempo daqui, agora estou retornando. E foi muito bom poder estar aqui, é muito bom poder estar aqui hoje, porque mata a saudade daquela época. O tema do capítulo 13 do Evangelho é o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a gente vai falar dos 3 primeiros itens que esse capítulo ele fala do fazer bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres estropiados, servir sem esperança de retribuição, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios para com a ingratidão e beneficência exclusiva. Então, nós vamos falar só dos 3 primeiros itens, que é fazer o bem sem ostentação. Todas as vezes que a gente fala em bem, a gente também lembra de caridade. E quando eu estava preparando, eu vi uma definição de caridade que eu não conhecia e que eu achei assim maravilhosa, e eu vou ler, porque eu não tenho como decorar. A minha cabeça já não dá para decorar nada, mas eu achei muito bonita. E aí ela dá essa visão do que é o bem, como a gente faz o bem. O autor Emmanuel, psicografia do Francisco Chico Xavier, e está na obra chamada Viajor, que eu nunca li esse livro do Emmanuel, mas a caridade, do jeito que ele define aqui, talvez não todos nós conhecemos. Ele diz assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo, a serenidade. E para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, ali se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo inteiro. Então eu nunca tinha ouvido falar da caridade a caridade sobre esses pontos de vista, mas ela sempre nos remete a fazer o bem, né? Então assim, eu entendo o bem, fazer o bem para alguém quando você faz um gesto de caridade. Mas o que o Evangelho nos chama a atenção é você fazer sem ostentação, né? Então eu tenho três itens, né, quando a gente fala no bem. É aquele que você faz no presente, ou seja, você está fazendo nesse momento para alguém que é desse momento, ou você faz o bem para a construção da sua vida futura. Mas eu vou falar então de 3 itens, né? Pensando na fazer bem sem ostentação. O primeiro, ele diz assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus.
Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Dê a sua esmola em segredo, e vosso Pai, que vê o segredo, dela vos entregará a recompensa. Primeiro esclarecimento, na época de Jesus, para os hebreus, era a lei proteger os pobres. Então, as pessoas que davam alguma coisa, elas estavam cumprindo a lei. E aí era necessário demonstrar publicamente que se cumpria a lei. Até que uma curiosidade que eu assim, nos nossos olhos de hoje é uma coisa absurda, mas é os exemplos que tinham lá, que, por exemplo, a pessoa ia comprar numa feira, né? Os ricos estavam comprando os alimentos. Quando o alimento caía, né, ele não podia mais comprar, porque ele não podia mais ser vendido. Então, aquele alimento só podia ser dado a um pobre, porque o pobre, o miserável, então, para quem estava dando, está dizendo, não, eu estou dando, né? Mas para a pessoa que recebia, ela sim tinha que se abaixar e pegar aquele alimento que tinha caído no chão. Porque para o rico não era impossível ele se abaixar e pegar algo. E para o comerciante ele já estava dando. Então ele estava dando ostensivamente. Tem uma outra passagem que diz assim: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero, estás curado. No mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Isso aqui está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Bom, e aí parece ser contraditório, né? Porque se Jesus diz que a tua mão a direita não pode ver o que a esquerda está dando, e a lei exigia que você fizesse o bem de maneira ostensiva, para que todos vissem que você estava cumprindo a lei, como é que Jesus cura o leproso e pede para o leproso ir à sinagoga e se mostrar ao sacerdote? E a explicação é que, naquela época, quando uma pessoa tinha um grande problema de saúde, como a lepra, uma aleijão, um problema mental, ou qualquer problema, ele e a família eram esconjurados da sociedade. Então, existia um livro, como se fosse o número do nosso CPF hoje, mas um certidão de batismo, que era o que existia antigamente, que inseria a pessoa na sociedade. Então, se ela passava a ter uma doença terrível, como era a lepra naquela época, o nome dela e o registro dela era retirado daquele livro. Então ela passava a ser expurgada da sociedade. Então, quando Jesus pediu para que ele retornasse e apresentasse o sacerdote, para mostrar que estava curado, era porque ele seria novamente inserido na sociedade. Então, esse bem que Jesus tinha feito, ele pediu para ficar, ele não pediu para ficar encoberto, mas ele pediu para que o leproso retornasse e ser inserido na sociedade. Bom, então aqui a gente tem duas situações diferentes, né? Aquela onde você faz um bem mostrando para todo mundo, e aquela onde você, de alguma forma, ao fazer o bem, você auxilia uma pessoa a retornar para a sociedade, a retomar a vida dela normal, ela volta a uma convivência. E o terceiro item é fazer o bem sem ostentação, é um grande mérito. Ocupar a mão que dá ainda é mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura.
É preciso uma palavra colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, é o terceiro ponto de vista, né? Quando você faz o bem, você faz uma caridade, você não espera nada em troca, agora, né? Esperando que esse bem e essa caridade que você fez seja reconhecida mais tarde pelo divino. Então, são 3 situações que a gente está analisando: aquele que você não dá ostensivamente, né, para cumprir uma obrigação; aquele onde você faz a tua ação, possibilita que a pessoa se reintegre a uma sociedade; e aquele onde você faz e ninguém fica sabendo. Um caso de alguém que faz um bem e ninguém fica sabendo, o que mais me chamou a atenção, só para citar um exemplo, os mais jovens talvez não se lembrem do Ayrton Senna, né? Os mais velhos com certeza, porque na época ele era um ícone da sociedade, representava o Brasil em qualquer lugar que ele ia. Quando o Ayrton Senna morreu, a sociedade descobriu que ele era uma pessoa que já tinha instituto de apoio, ele fazia grandes doações, ele já tratava de crianças carentes. Então ele já tinha uma grande ação meritória, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, e ninguém sabia. Então isso é uma forma de você fazer uma caridade ostensivamente. Bom, mas o que é então a caridade? O que é fazer esse bem sem você olhar? Esse bem que você não faz ostensivamente é aquele que você faz e auxilia de fato um ser humano, sem que você o humilhe, ou seja, sem que a pessoa se sinta humilhada. Eu já tive a oportunidade de ver, por exemplo, o bazar que tem aqui. Isso me lembrou, quando eu comecei a ser espírita, eu sou espírita desde jovem, com 17, 18 anos, e a primeira vez que eu fui ser trabalhadora numa casa espírita, as pessoas da casa estavam acostumadas a recolher doações. Essa casa era bem em São Paulo, bem perto de uma grande favela, e aí eles marcavam um dia e um horário, sempre um domingo, para as pessoas da favela irem receber aquelas doações. Aí chegou uma trabalhadora nova e disse assim: não, nós não vamos dar, porque dar é humilhante. Nós vamos fazer um bazar, porque as pessoas têm o direito, mesmo elas sendo faveladas, elas têm o direito de escolher o que vão levar para casa. E aqui ele deu uma grande discussão entre nós, porque tinha pessoas que queriam simplesmente dar, e aí outras acharam bem interessante a ideia de fazer o bazar. Eu não lembro qual era o valor que foram vendidas aquelas coisas que estavam doadas. Mas, gente, até hoje, olha que eu vou fazer 70 anos, mas isso eu tinha, 17, 18 anos. Eu me lembro até hoje da cena das pessoas escolhendo o que iam levar para casa. Por quê? É claro que quando você recebe doação, tinha coisas que eram muito boas, tinha coisas que não eram. Então nós tínhamos colocado os preços que podia, ser coisa que hoje você venderia por 50 centavos e outra por 5 reais, né? Dependendo do que era o produto que a pessoa estava levando. Mas o prazer daquelas pessoas de escolher e dizer para elas, isso eu não quero, já que essa cor não me agrada, enfim, como você está comprando num shopping, uma coisa de alto luxo, foi uma coisa que eu nunca na minha vida esqueci, nunca. Eu não esqueci o semblante daquelas pessoas, a alegria, a felicidade de estar escolhendo, né? E isso é isso que eu estou querendo dizer. Quando você faz algo sem ostentação, né? Quem deu certamente não sabia o prazer que ia provocar na
as pessoas que iam comprar, né, aquelas coisas que elas estavam levando, mas quem deu a ideia de vender, que nos ensinou, né, uma forma diferente de ofertar algo para uma pessoa, ela talvez já tivesse trazido aquela experiência de outro local. Mas ali naquele momento se juntou, né, a boa vontade de uma pessoa de dar um exemplo, né, de como é que você poderia fazer, as pessoas que tinham doado, as pessoas que organizaram aquele bazar e todas aquelas que doaram o seu próprio tempo para estar lá um domingo organizando, limpando, colocando lá nas araras, etc. Enfim, o bem, quando você faz uma caridade, você faz um bem, você tem inúmeras maneiras de fazer. Pode ser até dando um conselho, olha, não dê, venda por um preço que as pessoas possam pagar, o seu tempo, né? Mas a caridade você pode fazer também ao escrever algo que ensine a pessoa quando ela está lendo o que você escreveu. Pode ser um conselho, pode ser uma reflexão. A caridade e o bem você faz quando você escuta alguém que está em desespero. O amor, você pode dedicar o amor para alguém simplesmente tendo paciência com aquela pessoa. Mas você também pode doar uma cesta básica, você pode comprar um alimento, você pode comprar um remédio para uma pessoa, você pode comprar uma roupa, você pode ensinar matemática para uma pessoa que não consegue compreender. Você pode trocar uma pessoa, tirar da cama uma pessoa que não consegue se levantar. Você pode dar um lugar num transporte para uma pessoa que está precisando sentar. Você pode limpar a casa para uma pessoa que está doente. Enfim, existem milhares de maneiras que a gente tem de fazer o bem. A única coisa que nós temos que tomar muito cuidado é de não fazer isso, primeiro, publicamente, segundo, humilhando, né? E terceiro, fazer espontaneamente, é algo que vem do seu coração, vem da sua alma. Ninguém é tão pobre que não possa fazer nada pelo outro, e esse nada pelo outro, às vezes é mesmo só ouvir o outro. Uma das palestras que eu ouvi, né, quando estava me preparando para vir para cá, foi bem interessante, que também não sei se é verdade ou mentira, eu estou contando da maneira que eu ouvi, que ele estava falando do óbolo da viúva. A maior parte das pessoas conhece o óbolo da viúva porque está no Evangelho, né? Quando Jesus fala do rico e do pobre, que ele diz assim, que a viúva, ela deu tudo que ela tinha, todas as moedas que ela tinha. E aí Jesus disse que ela tinha mais mérito do que as pessoas que tinham dado muito, né? Na palestra que eu ouvi, dizem que depois da viúva teve uma senhora que veio limpar o local onde eles estavam. E aí que Jesus teria feito um comentário dizendo que aquela ação de doar o próprio tempo para ir fazer uma limpeza, ela era ainda mais meritória do que a viúva que tinha dado as únicas moedas que tinha, porque a viúva ainda deu as moedas que ela possuía, e a outra não possuía nada para dar, a não ser o próprio tempo. Então, esse fazer o bem é isso, né? É você dispor das coisas que realmente fazem falta, né? Aquilo que é muito importante para você e que você está cedendo para o outro, né? Não quer dizer então que seja dar uma esmola, porque às vezes você dá uma esmola, ela é necessária, mas dependendo da maneira que você dá, você está humilhando o outro. E eu vou citar até um exemplo que eu estou com remorso até hoje, faz uns 2, 3, 4 meses que aconteceu, mas até hoje eu me pego dizendo como é que eu pude fazer. Eu
estava em casa, já era noitinha. Eu tenho um pouco de medo, assim, eu sou paulista, sou meia estressada, com medo de violência, né? Aí eu abri a porta com muita má vontade, fui lá no portão e era um casal com umas crianças pedindo comida. E eu até saí do meu conforto, eu não sei o que eu estava fazendo, se eu estava ali, eu estava fazendo alguma coisa dentro de casa. E assim, saí do meu conforto para ir atender o portão, porque tinham insistido muito, eu já não fui com muita boa vontade, né? Aí eles pediram algo para eu comer, disse que estava desempregado, que estavam sem comida, não sei o quê. Eu entrei assim, muito contrariada, para dizer que eu ia dar, né? E peguei, nem sei o que foi, se foi fruta, eu sei que eu peguei alguma coisa dentro de casa e dei. Claro, eu dei de boa vontade, mas eu não procurei o suficiente para, assim, ver o que eu podia de fato dar. Tá, e eles foram embora. Aí depois aquilo ficou, sabe, martelando, né? O remorso, aquelas sensações de falar, não fiz bem feito, né? Depois eu fui me lembrando de coisas que eu tinha em casa, que eu ia jogar e não tinha dado. Então tinha assim, uma lata de leite em pó, que já estava lá não sei quanto tempo. Tinha algumas coisas que, se eu tivesse procurado um pouquinho mais, eu realmente teria dado coisas que podiam ser úteis para ele, mas que para mim não estava servindo mais, né? Então essa questão assim, da gente falar do tempo, né? De às vezes a única coisa que a gente pode fazer de fato, de bem, sem ostentação, é dar atenção real para uma pessoa, é ouvir de verdade o que ela está falando. E às vezes ela não está falando verbalizado, às vezes ela está falando com a postura, ela está falando com o semblante, às vezes ela está falando através de uma palavra, às vezes ela vem pedir por outra família, por outra pessoa, por outro ser. Às vezes a maneira dela pedir socorro, ela não quer ser humilhada, e às vezes a gente pode humilhar uma pessoa até com um olhar, né? Com meio sorriso, com a falta de atenção. Tem muitas maneiras da gente humilhar o outro, mesmo sem pretensão. Então, o que a gente pode fazer, né, de fato, para fazer o bem, sem que uma mão olhe o que a outra fez? Eu dei vários exemplos quando a gente fala de dispor do próprio tempo. O que é que nós podemos fazer para inserir uma pessoa novamente na sociedade? Outro dia eu vi um exemplo, eu fui professora, e assim, sempre os exemplos de educação vão me chamar a atenção, né? Forçosamente, por causa da minha profissão. Eles estavam falando de um ex-catador de lixo que fez mestrado e doutorado na universidade. Aquele dia da reportagem, essa pessoa estava defendendo o doutorado. E o doutorado é o maior título acadêmico que uma pessoa que estuda pode obter no Brasil. Você faz aí o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação. Após a graduação, você se torna mestre para dar aula no ensino médio, ou você faz um doutorado para dar aula no ensino superior. Então, aí eu fiquei imaginando, esse catador de lixo, quantas pessoas ao longo da vida ele pode encontrar, ou ele certamente encontrou, que o ajudou a ter oportunidades até ele chegar nesse momento. É evidente que ele soube aproveitar as oportunidades. Ele também fez o seu esforço, né? De ver a oportunidade, agarrar a oportunidade de estudar, e ele contando que ele estava na biblioteca porque ele não tinha livros, que às vezes as pessoas emprestavam dinheiro do transporte porque ele não tinha conseguido, mas ele fez a parte dele. Mas com certeza absoluta teve pessoas que se mobilizaram para que ele retornasse ao seio da sociedade e ele também se tornasse um ser útil para a própria sociedade. Porque ao voltar para o convívio sociedade e se tornar um professor, ele também vai ser um educador que vai multiplicar o próprio esforço que ele fez. Então esse é o Lázaro, né? O leproso, que Jesus cura e pede para que ele se mostre para a sociedade e se insira novamente. E a
é um bem maior que nós podemos fazer, aquele que se torna inesquecível para a nossa eternidade, para a nossa posteridade, em qualquer momento que a gente possa ter na nova existência, é a caridade moral, que é a mais difícil. Por quê? Você dá uma esmola, dá algo que te sobra, ou até negar, por uma comodidade, que é aquele exemplo que eu estava dando de mim mesma, depois me arrependi de não ter me mobilizado mais. Mas a caridade moral, que é aquela que você tem compaixão pelo outro, você tem piedade pelo outro, que você se aproxima de verdade de um ser humano, sem que ele se sinta humilhado, é a mais difícil. Porque a caridade moral é aquela onde você se coloca no lugar do outro ser humano, sente mais do que empatia. Empatia é quando você se põe na posição do outro e você passa a raciocinar o que você faria se estivesse no mesmo lugar. Mas a compaixão e a piedade é maior do que isso. É quando você se coloca no lugar do outro, com a capacidade de pensar o que é que eu posso fazer para modificar. E aí, não importa qual a situação que o outro está. Não importa se está aprisionado, não importa se é um mendigo, se é uma pessoa, um morador de rua, se é uma pessoa que está na sua convivência e é um parente difícil, não importa o que ela é, mas essa caridade, que é a caridade moral, a caridade de poder ouvir, a caridade de poder compreender, esse é um bem que fica escrito então em todos os lugares por onde a gente passa. É aquela caridade, não sei se alguém daqui já teve a oportunidade de ler um livro chamado Nosso Lar, que é escrito por André Luiz. É um livro já antigo, mas ele é da literatura espírita, é um dos clássicos, que ele narra que a única pessoa que orou por ele, que se lembrou dele e fazia uma oração sincera, pedindo auxílio para ele, tinha sido uma paciente, porque ele tinha sido médico na encarnação anterior, e ele tinha uma paciente. E ele se lembrou dessa paciente que tinha ficado horas esperando no consultório, ele não queria atender, mas ela não arredou o pé. Ela disse que ela só ia embora depois que ela falasse com ele. E eu não me lembro muito bem da história se ela queria algo para ela ou para o marido, mas me parece que era para o marido. E ele, muito contrariado, atendeu. Mas aquilo para ela não sabia que ele estava muito contrariado e que, na verdade, entre aspas, ele tinha dado um chá de cadeira nela, ele não queria atendê-la. Mas ela ficou tão agradecida, tão eternamente agradecida pelo gesto dele, que ela se lembrava dele e constantemente orava pedindo a Deus para ajudá-lo. E ela era uma pessoa moralmente de tanto mérito, ela era uma pessoa que tinha conquistado tantos direitos da espiritualidade, de ter a sua oração, o seu pedido ouvido, que ele foi socorrido por causa das orações dela. E era um simples gesto que nem ele tinha feito por amor, ele tinha feito por obrigação. Então, é isso que nós temos que nos lembrar todos os dias das nossas vidas, quando a gente pensa no amor, na caridade, de fazer o bem para o outro. Muito menos do que nós darmos algo material, é mais importante nós darmos algo que saia de nós, mesmo que esse que saia de nós é um sorriso, é um bom dia, é uma boa tarde, é parar para ouvir alguém, é dar um conselho, é ter paciência, o nosso tempo a dispor para trabalhar numa casa,
né? Independente das nossas religiões, das nossas convicções. E para encerrar, eu tinha preparado uma leitura, mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei com esse livro que eu gosto muito, o Pão Nosso, e aí eu abri o Acaso, e como o Acaso não existe, né, eu abri numa página, no item 39, que chama Convite ao Bem. E ele diz, de Lucas, mas quando fores convidado, vai. Ele diz assim: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madurez do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceite-lhe a chamada sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, é isso, né? Todos os dias, a vida nos convida a fazer o bem, né? Todos os dias nós temos a oportunidade. Então, não vamos esperar os momentos de dor para que a gente possa dar o melhor de nós para o outro que está ao nosso redor. E não importa qual é esse outro. Se é um amigo, se é um inimigo, se é um parente, se é um vizinho, se é um colega de trabalho, um colega de sala de aula, um colega de religião. Todos os dias vamos tentar ouvir o chamamento de Jesus. Façamos o bem e sejamos caridosos. Boa noite. Então a casa agradece a presença da irmã nessa noite com a gente aqui, tá? E nos trouxe uma bela mensagem para a nossa reflexão.